Boa noite, irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos aqui. Vou chamar de vigília mesmo, né? Vigília mesmo, porque começou à tarde e vai até a noite, então é vigília. Vamos vigiar. Vigiar e orar, né? O próprio Jesus falou, né? Vigiais e orais para que não entreis em tentação, né? Graças ao Senhor, bom Deus, né? Não pudemos fazer lá na chácara lá do pai do lugar muito bom, tá? Gostoso lá, passando muito frio lá na madrugada. Ia passar com a previsão do tempo. Os mínimos detalhes e Deus seja louvado com isso, né? E eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos irmãos aqui, dos visitantes, aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Aqueles que não conhecem o livro do Apocalipse, quiserem ter a oportunidade de estudar e tudo mais, né? Temos muito material na igreja, né? Revistas e livros, estudos bíblicos para poder transmitir para os irmãos. E desde já eu gostaria de dizer que é um estudo que vale muito a pena, né? Um dos atributos de Deus, né? Fora aí a onipresença, a onipotência, é a onisciência também, né? E as profecias revelam a onisciência de Deus, que para Deus tanto o passado, o presente como o futuro são a mesma coisa. E quando a gente se depara com a onisciência de Deus, nos revelando coisas, né, que ainda vão acontecer, né, é um dos atributos de Deus, assim como os outros, um atributo maravilhoso, né? Então, quando a gente descobre o cumprimento de algumas coisas que foram profetizadas há muitos e muitos anos antes e que hoje nós vemos acontecer, fica comprovada a onisciência de Deus, né? Fica comprovada de que a única pessoa que poderia fazer isso no universo inteiro somente seria Deus, porque para Ele passado, presente e futuro são a mesma coisa. Então é por isso que a profecia bíblica ela encanta, particularmente a mim, né? Gosto muito da profecia bíblica, de escatologia, né, e tudo mais. Então, mas tem um desafio muito grande de falar com várias pessoas assim. Primeiro deles é organizar os assuntos de forma que todos possam entender, né? Tanto aqueles que já conhecem um pouco, como aqueles que não conhecem nada de Apocalipse, né? E a segunda coisa é lidar com o nervosismo, né? E não adianta, por mais que a gente fale, toda vez que a gente vai falar com uma certa quantidade de pessoas, a gente fica realmente um pouco nervoso e apreensivo. Mas eu peço que aos irmãos um pouco de paciência, né? Se algum assunto, algum pormenor desse assunto aqui não ficar muito bem entendido, né? Que os irmãos possam de repente me perguntar para mim depois, ou mesmo ali para o Alexandre e para o Evilânio, vários irmãos aqui, né? Que conhecem, o Laércio também conhece bastante o assunto da profecia bíblica, pode perguntar para qualquer um deles, e se a gente não souber, a gente vai buscar para poder transmitir para os irmãos, tá? Desde já, não ia passar nenhum slide aqui, né? Mas na última hora eu fiquei sabendo que ia ter uma televisão aqui e tudo mais, então para poder fazer o assunto melhor entendido, decidi preparar ali correndo, de ontem para hoje que eu preparei, então se tiver algum errinho aqui, os irmãos não reparem, tá? Mas se tiver algum errinho ali, com certeza eu vou ver aqui na hora e já vou corrigir na hora para os irmãos, tá? Então, vamos aí, eu quero pedir para cada um de vocês que estão com a Bíblia, pegar a sua Bíblia, abrir em qualquer lugar dela, deixar ela aberta, inclinar a sua fronte, e nós vamos fazer mais uma oração aqui, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender mais esse assunto aqui que vamos dar continuidade, amém? Vamos curvar as frontes. Senhor Deus, Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Viemos aqui para honrar, glorificar e adorar o teu santo nome, Pai. E por isso te pedimos que agora que abrimos a tua santa palavra revelada, que o Senhor com teu Espírito Santo ajude não só a mim, mas a cada pessoa que está aqui dentro, Senhor Deus, a ter a mente clara, a compreender os assuntos, Senhor Deus, e que o Senhor possa se revelar maravilhosamente ao lermos e estudarmos a tua palavra nesse momento, Pai. Te pedimos essas bênçãos sem merecimento nenhum, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para começar, o Deus Deste acabou de falar aqui do capítulo 11 de Apocalipse, capítulo muito importante, importantíssimo, né? E
um dos principais assuntos que ele falou aqui foi a respeito do ano de 1798, que foi o ano que acabou a supremacia do Papa, a supremacia papal, né? Que durou aí 1260 anos, né? Então, 1260 anos, irmãos, não são 1260 dias, é muito tempo, são muitos anos. Então, milhões, para não dizer bilhões de pessoas nasceram, viveram e morreram sob o domínio papal, sem sequer ouvir ou ter a oportunidade de pegar uma Bíblia na mão, igual cada um de vocês estão aí, de ler sequer um versículo bíblico. São quase 1300 anos, né? E aqueles que ousavam abrir a Bíblia, como você está abrindo aí agora nas suas mãos e procurando entender essas profecias aqui, esses estudos, eram cruelmente perseguidos, mortos, torturados, até negarem a sua fé, né? E a grande maioria deles, com o poder do Espírito Santo, não negava a sua fé. Morria das formas mais cruéis possíveis, nas fogueiras, torturados, crucificados, cerrados ao meio. E os instrumentos de tortura que eram usados estão visíveis aí no mundo para quem quiser ver dessa época aí, né? Aqui em São Paulo mesmo, na Catedral da Sé, né? Nos subterrâneos lá, tem os instrumentos de tortura que eram usados nessa época aí para perseguir aqueles que eram chamados hereges, né? Porque simplesmente queriam seguir e estudar a palavra de Deus como nós estamos fazendo agora. Então Deus seja louvado, porque hoje nós temos essa oportunidade, esse privilégio de podermos ter essa liberdade de abrir a palavra de Deus e estudarmos. Amém? Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje o capítulo 10 de Apocalipse, mas para nós entendermos o capítulo 10, nós vamos passar por alguns outros capítulos da Bíblia, né? O primeiro deles é Daniel, capítulo 12, nós vamos passar por ele. Depois nós vamos estudar um pouquinho de Mateus, capítulo 24. E por fim nós vamos chegar a Apocalipse, capítulo 10. Então essa sequência aqui, ela é necessária para nós podermos entender o que quer dizer Apocalipse, capítulo 10. Certo? Então nós vamos abrir muito a Bíblia e ver muitas passagens aí, tá? Os irmãos se preparem que sempre quando eu vou pregar ou falar alguma coisa, eu falo sempre isso. Porque nós vamos passar por muitos versículos bíblicos, tá? Então, nós vamos começar aí em Daniel capítulo 12. Queria que os irmãos abrissem lá em Daniel capítulo 12. Se eu estiver falando muito alto aqui, não reparem não, que eu não estou acostumado com esse microfone aqui não, né? Pode levantar a mão e falar, tá? Que eu estou falando muito alto, aí eu abaixo o tom. Vamos lá. Daniel capítulo 12. Todos acharam? Alguém não achou ainda? Amém? Ah, tudo bem. Ajuda o irmão aí. Daniel capítulo 12. Aí no meio lá da Bíblia, quase no meio, né? Daniel capítulo 12 tem um subtítulo aqui na minha Bíblia aqui. Está dizendo, os tempos do fim, né? É a mesma coisa que está dizendo no capítulo de você, no subtítulo aí? O tempo do fim? Então, qual que é o assunto do capítulo 12 de Daniel? Tempo do fim, né? Então, Daniel, logicamente, o capítulo 12, logicamente, é uma continuação do capítulo 11, né? Olha como é que começa o capítulo 12 de Daniel, verso 1. Nesse tempo, já começa falando que tempo? Nesse tempo. Qual tempo? Tempo do fim. Por que nós sabemos que está falando do tempo do fim? Porque se você voltar na mesma página, no capítulo 11, no versículo 40, está dizendo o quê? Como começa o versículo 40? Daniel 11, 40. No tempo do fim, ou no fim do tempo. Correto? Então, está dizendo aí, 11, 40. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, tal. Em continuação ao capítulo 11, vem o capítulo 12, primeiro versículo está falando nesse tempo. Isso quer dizer o quê? Ele está falando a respeito do tempo do fim, certo? Amém? Continuação. Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus, certo? O grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, qual tempo? O tempo do fim. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha lá. Então,
aqui, louvado seja Deus. Daniel capítulo 12 fala, obviamente, está claro, falando do tempo do fim. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 4. Olha o que diz aí. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Verso 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Olha aqui todo o contexto que ele está dizendo aqui, tudo que vai acontecer no tempo do fim. Haverá ressurreição daqueles que dormem, dos justos, haverá ressurreição de ímpios. Está dizendo aqui que vai ter um tempo de angústia, não é isso que está dizendo? Vai estar dizendo aqui que nesse tempo, no tempo do fim, vai se livrar o povo de Deus, né? Está dizendo que muitos vão ensinar a verdade bíblica a muitas pessoas aqui no tempo do fim, e esses vão ressurgir, vão brilhar como a luz do firmamento, não é isso que está dizendo? Como as estrelas, né? Mas no verso 4 fala o quê? Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. É o que está dizendo aí. Então, tudo isso que vai acontecer aqui, mais detalhes com relação a esse tempo, está dizendo aqui no verso 4, que iria estar o quê? Selado, fechado, que só iria ser entendido aqui, como diz no versículo 3, no tempo do fim, onde muitos resplandeceriam como o fulgor do firmamento, e o que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre eternamente. Mas isso no tempo do fim, né? Verso 5 até o 7. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Olha a pergunta: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Daniel então pergunta, né, para esses seres magníficos, quanto tempo queria haver até que essas coisas começassem a acontecer, né? Então, a pergunta, né, a curiosidade de Daniel era para saber a respeito do tempo do fim. Olha o que diz o verso 6. Um deles, verso 7, desculpe. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda para o céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de quanto tempo? De um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então ele está dizendo aqui que esse tempo do fim iria começar depois de um tempo, de tempos e de metade de um tempo. Volte um pouco a sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Nós vamos encontrar a mesma coisa escrita aqui. Daniel 7, 25. Olha o que diz aqui a respeito de um poder, né, que é retratado aqui em Daniel capítulo 7 como um poder retratado por um chifre pequeno que surgiu na cabeça de uma besta. E olha o que esse poder faria em um determinado período de tempo. Ele faria o quê? Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, contra Deus, contra Jesus, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, eles serão entregues nas suas mãos por quanto tempo? Por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Ora, Daniel capítulo 12 está dizendo que o tempo do fim começa depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 7 está dizendo que esse poder representado por esse chifre pequeno, ele iria agir
por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui nós chegamos à conclusão que quando se acabasse esse poder desse chifre pequeno, é quando começaria o tempo do fim. Amém? Amém? Está claro isso nos versículos aqui, capítulo 12 e capítulo 7. Né? Capítulo 12 se refere a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Capítulo 7 se refere a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando acabar o poder desse chifre pequeno, começa o tempo do fim. Né? Deusdete deu uma pincelada aqui, né? Nessa data para nós aqui. Né? Ele falou a respeito de um poder que durou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que acabou em 1798, mais exatamente em fevereiro de 1798. Vamos ver quem prestou atenção no que ele falou aqui. Qual o poder que se acabou em 1798? O poder papal, não é verdade? E tudo que ele falou aqui contribui para o que está em Daniel capítulo 7, verso 25. Não foi isso que o poder papal fez? Proferiu palavras contra o Altíssimo, destruiu os santos do Altíssimo. Nós vimos aqui o massacre de São Bartolomeu, não foi? E aquilo ali foi só uma pincelada do que aconteceu. Né? O que mais que fez? Cuidou em mudar os tempos e as leis. Não foi isso que aconteceu? Não mudou a lei de Deus em outros mandamentos? Não é isso que aconteceu? Os santos foram entregues nas mãos desse poder também? Não foi isso que aconteceu também? Mas isso teria um tempo determinado para acabar. Quando seria? Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. É aí que começa o tempo do fim. Volte para Daniel capítulo 12 de novo. Verso 7, vamos ler de novo do verso 7? A pergunta foi então, quando começaria o tempo do fim? Então vamos ler de novo aqui o verso 7, capítulo 12, verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha como um tem ligação com o outro, correto? Então, o que quer dizer um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Né? Eu fiz algum esboço aqui, espero que vocês entendam. 3 tempos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 tempos e meio. Né? Então, para a gente poder entender isso, abra sua Bíblia aí, marque Daniel capítulo 12, volte um livro só, que lá em Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, é antes de Daniel, é Ezequiel. Capítulo 4, verso 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz Ezequiel capítulo 4, verso 6. Quanto que quer dizer aqui, ó? Quando tiveres cumprido estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Quando Deus fala na profecia bíblica, um dia, Ele está querendo dizer quanto tempo? Um ano. Né? E tempos, o que quer dizer? Vamos lá em Daniel agora de novo. Daniel capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz lá. Daniel 11, 13. Daniel 11, 13. O que quer dizer tempos? Porque o rei do norte voltará e porá em campo um exército maior do que o primeiro. E ao cabo de tempos, isto é, de quanto? Do quê? De anos. Né? Virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, um tempo quer dizer um ano. Um dia quer dizer um ano também. Então, 3 tempos e meio quer dizer 3 anos e meio. Correto? Então, eu coloquei no gráfico mais ou menos aqui para vocês verem. Então, 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Né? No calendário judaico, um ano não tem 365 dias ou 366 igual no nosso. Ele tem 360 dias. Então, 3 anos e meio, 3 anos mais meio ano, são quantos anos? 1260 anos.
Isso você pode ver em Daniel 7:25, fala de 3 tempos e meio. Daniel 12:7 fala de 3 tempos e meio. E Apocalipse capítulo 12, versículo 14 também fala de 3 tempos e meio. É o mesmo período, 42 meses quer dizer a mesma coisa. E 1260 dias quer dizer a mesma coisa. Toda vez que você vê na Bíblia falando a respeito de 3 tempos e meio, e 3 dias e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, ele quer dizer o mesmo período, né? Como é que nós sabemos isso? 360 vezes 3 mais 180 dá 1260. 42 meses, cada mês valendo 30 dias, 42 vezes 30 são 1260 anos também. E 1260 dias, deve estar meio apagado aí, porque está em vermelho, né? 1260 dias são 1260 anos. Todos eles querem dizer o mesmo período. Entenderam? Deu para entender? Então, onde que nós achamos isso na nossa história? No período de domínio civil e religioso papal, que ele durou exatamente do ano 538 até o ano 1798, que dá 1260 anos. Não é uma maravilha a profecia bíblica? Ela nos dá o tempo exato. Em Daniel 7:25, você acabou de ler aí, tudo que está relatando em Daniel capítulo 7, verso 25, todas as abominações que cometeu o poder romano papal, foi feito nesse período de 1260 anos. Então esse período vai aparecer várias vezes durante a Bíblia, né? Quando aparecer esse período, ele está querendo dizer a esse período, do ano 538 até o ano de 1798, quando aconteceu o que o Deusdete acabou de falar aqui. O Papa Pio VI foi preso, foi levado de Roma e morreu na prisão, né? Depois daquele tempo, ele nunca mais voltou a ter o mesmo poder que teve durante esses 1260 anos. Ainda não tem, mas voltará a ter. A gente sabe pela profecia bíblica que vai voltar a ter, certo? Então, verso 8 e verso 9, Daniel capítulo 12, verso 8 e verso 9. Vamos ler lá. Daniel capítulo 12, verso 8 e 9. E eu ouvi, mas não entendi. Daniel falando aqui. Por isso perguntei, e ele insistiu na pergunta: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Verso 9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, tudo que nós estamos ensinando aqui hoje, falando do capítulo 11, eu do capítulo 10, depois vamos ter o capítulo 7, o capítulo 14, né? Tudo isso só é possível entender de uma forma mais completa depois do período do tempo do fim, quando o livro de Daniel seria o quê? Aberto, seria possível o seu entendimento, porque a Bíblia só é possível por entendimento pelo poder do Espírito Santo, senão não é possível, correto? Então vamos lá. Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, Jesus deixou aqui alguns sinais de que esse tempo do fim estava se aproximando, né? Então aqueles que prestavam atenção na Bíblia, em tudo que Jesus falou, souberam identificar que alguma coisa iria acontecer aí depois do período que nós acabamos de falar aqui de 1798. Né? Então aqueles que prestavam atenção nas palavras de Jesus, especialmente no Mateus capítulo 24, sabiam que alguma coisa grandiosa estava para acontecer depois de 1798. Vamos lá então. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 24, do versículo 1 em diante. Então reparem como isso tem se tornado aqui, tudo que Jesus está falando aqui, uma coisa até, por assim dizer, comum e muito abundante na nossa sociedade hoje. Olha lá. Então, uma ocasião, saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? Então eles iam saindo do templo e os discípulos pegaram ele, né, ali e mostraram para ele a estrutura do templo, né? E olha o que Jesus falou no versículo 2. Ele, porém, lhes respondeu: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos devem ter tomado um choque, né? Com aquele templo magnífico, com pedras às vezes da largura desse salão aqui, umas empilhadas sobre as outras.
né? E Jesus falando que não ia ficar uma pedra sobre pedra ali que não fosse derrubada, guardaram aquilo ali no seu coração e perguntaram para Jesus depois quando que ia acontecer essas coisas. Da mesma forma que Daniel fez lá no livro de Daniel. Olha o verso 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então, 3 perguntas eles perguntaram: quando que ia ser derrubado o templo, que sinal haveria da vinda de Cristo e que sinal haveria do fim dos tempos. Jesus passa então a descrever o cenário em que o mundo estaria perto desses acontecimentos. Olha o que ele fala a partir do versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, presta atenção, se não está acontecendo tudo isso, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Olha lá o que Jesus está falando então. Fomes, pestes, terremotos, guerras, nações contra nações, homicídios, tudo de ruim acontecendo no mundo, né? Pessoas se matando umas às outras, né? Então, sinais para que os discípulos de Cristo prestassem atenção nisso e percebessem que estava chegando o tempo do fim. Olha o que diz o versículo 29, alguns sinais no mundo natural, e para isso que nós vamos chamar a atenção agora. Verso 29, Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então, não somente no mundo social, né, mas também no mundo físico, na natureza, iriam acontecer sinais para que os discípulos tivessem apercebidos de que alguma coisa grandiosa estava para acontecer. Então, isso que está dizendo no versículo 29 aqui, do sol, da lua e das estrelas, não é novidade na Bíblia, né? Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, verso 9 e 10. Isaías 13, verso 9 e 10. Essa não foi a primeira vez que Deus deixou ali esses sinais para que o seu povo estivesse atento a acontecimentos grandiosos, né? Isaías 13, 9 e 10. Isaías 13, 9 e 10. Os acharam? Amém? Vamos lá. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. Verso 10. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então Jesus está confirmando, né, o que já dizia o profeta Isaías e o que diz também o profeta Joel no capítulo 2, verso 10. Joel 2, verso 10. Joel 2, verso 10. Joel capítulo 2, verso 10. Joel capítulo 2, verso 10. Olha o que diz lá. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor, né? Então, sinais de que alguma coisa grandiosa estava para acontecer, né? Então, Mateus capítulo 24 fala a respeito desses sinais, né?
E alguns sinais aconteceram perto desse período de 1798, quando começaria o tempo do fim. Então, alguns dos sinais são esses aqui que eu coloquei aqui para vocês, né? Não sei se muitos de vocês sabem disso, mas no dia 1º de novembro de 1755, muito perto de 1798, né? Aconteceu o grande terremoto de Lisboa, né? Que abalou praticamente a Europa inteira, morreram milhares de pessoas, muitas pessoas morreram, né? Um abalo sísmico de magnitude tremenda, um dos maiores que já aconteceram já na nossa história aqui da nossa humanidade. No dia 19 de maio de 1780, né, aconteceu então o escurecimento do Sol e da Lua, né, que não foi um eclipse, né? Até hoje os astrônomos não sabem explicar o que aconteceu nesse dia aí, né? Que durante o dia, né, por volta das 9 horas da manhã, simplesmente se apagou, escureceu todo o sol e ficou como se fosse noite, né? E não se via uma folha de papel a poucos centímetros, né, da face e dos olhos das pessoas. Então ninguém enxergava nada nesse dia aí. E durante a noite desse mesmo dia, a lua se tornou vermelha como sangue, algo que nunca aconteceu, né, na nossa história, né? Muito vermelha mesmo no céu nesse mesmo dia. No dia 15 de fevereiro de 1798, então, acontece a queda do poder papal, que durante quase 1.300 anos dominou a humanidade, né? Mandou e desmandou em reis e príncipes e rainhas e fez o que aprouve, né? E no dia 13 de novembro de 1833, então, aconteceu um outro sinal tremendo, né? Que foi a queda, a grande chuva de meteoros, né? Onde aí, ao contrário do que aconteceu no dia 19 de maio de 1780, a noite se tornou como se fosse dia, de tantos meteoros que apareceram no céu, lá na Nova Inglaterra, né? Então, durante a noite, se podia ler uma Bíblia como essa, com letrinhas pequenas, como eu estou aqui, em plena noite, em plena madrugada, né? De tão claro que ficou, de tantos meteoros que apareceram no céu aí nessa noite aí. Todas essas datas aqui você pode comprovar, né, na internet, buscar na internet. Esses acontecimentos aqui estão registrados como acontecimentos históricos que aconteceram próximos do período de 1798, num período curto, para mostrar para a humanidade que alguma coisa grandiosa estava para acontecer, para mostrar que o tempo do fim estava o quê? Estava próximo de começar, né? Olha lá então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 33. O que Jesus falou a respeito de quando nós víssemos todas essas coisas acontecerem aí? Mateus 24, verso 33. Olha o conselho que Jesus está dizendo aí. Mateus 24, verso 33. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas. Então, o conselho era para que os discípulos de Jesus, aqueles que estavam atentos às suas palavras, quando vissem todas essas coisas acontecendo, saber que o tempo do fim estava próximo, estava chegando, né? Então, Apocalipse capítulo 10. Agora chegamos em Apocalipse capítulo 10. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 10. Lembre-se que o livro de Daniel, quando nós lemos no capítulo 12, o livro de Daniel, qual foi a ordem para Daniel, depois que ele ouviu e escreveu todas aquelas palavras? Para ele fazer o que com o livro? Selar esse livro. O que acontece com esse livro aqui no capítulo 10 de Apocalipse agora? Presta atenção, verso 1 e verso 2. Apocalipse 10, verso 1 e verso 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, né? Olha que visão tremenda. João aqui agora está diante de um ser aqui tremendo, com o rosto brilhando como o sol. A sua pele era como um bronze, brilhava a sua pele, né? Por cima da cabeça desse ser estava o quê? Um arco-íris, né? E esse ser aqui já apareceu no livro do Apocalipse já.
Folheia a sua Bíblia aí no capítulo 1 de Apocalipse, verso 12 ao 15. Apocalipse capítulo 1, verso do 12 até o 15. Olha João vendo logo no início, quando começam as visões dele, ele vendo esse mesmo ser aqui, que não é nada mais, nada menos do que Jesus aparecendo para ele aqui, né? Na sua visão assim, na sua visão glorificada, né? Verso 12 ao verso 15 do capítulo 1. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E quem estava no meio desses candeeiros de ouro? Olha lá. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. Quer dizer, com a estrutura parecida com a do ser humano, né? Vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, ou seja, a sua pele, a pele do seu pé, né? Seus pés, como que refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Jesus que aparece aqui na visão aqui no capítulo 1 é o mesmo Cristo que aparece aqui no capítulo 10. É o mesmo. É ele que está aparecendo aqui para João, né? Volte lá para Apocalipse capítulo 10, versículo 2 agora, vamos ler. O que Cristo tinha na mão aqui? Versículo 2. Ele tinha na mão um livrinho aberto, né? Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então agora, né? Ao contrário do que estava lá no livro de Daniel, um livro selado, agora Cristo tem na sua mão um livro que aberto. Significa que é para ele ser agora entendido. E Jesus aqui está falando a respeito do tempo do fim. Por que nós sabemos isso? Olha o que diz aqui no versículo, aqui ó, no versículo 7. Daniel, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, 7ª trombeta não tem 14, não tem 20 trombetas no Apocalipse, tem 7. Então, significando que nos dias da voz da 7ª trombeta, significa nos tempos do quê? O fim, a última trombeta, né? Nesse tempo é que se vai se revelar o mistério de Deus, e ainda fala aqui, como anunciou aos profetas, seus servos. O que Daniel era de Deus? Um profeta de Deus. Então, no tempo do fim, o livro de Daniel está aqui aberto na mão de Cristo, né? E aqui é dado uma ordem aqui para Daniel. Vamos continuar a leitura aqui do capítulo 10, que nós vamos entender o que era para ser feito com esse livro aí, ó. Verso 8 e verso 9. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Era para João ir lá então fazer o quê? Pegar esse livrinho da mão de Jesus e fazer o que com ele? Verso 9. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que quer dizer comer um livro, né? Simplesmente nós não podemos comer um livro, mas o que é uma linguagem logicamente simbólica, né? Vamos comparar com outras passagens, nós vamos entender o que quer dizer comer um livro, né? Vamos lá de novo para o livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Ezequiel 2, 9. Também não é uma ordem, uma novidade,
Isso. Já estava escrito antes o significado de comer um livro. Olha o que diz aqui, ó. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo, ou seja, um livro, né? E os livros antigamente não eram desse jeito. Eram rolos que se desenrolavam. Então era um livro aquilo ali. Verso 10. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então, aqui está uma ordem aqui, um livro, né, para poder ser comido, né, para poder ser entendido. Vou abrir aqui Apocalipse capítulo 10 e Jeremias capítulo, aí mesmo, Ezequiel capítulo 3, verso 3. Ezequiel 3, 3. Oi? Ezequiel 2,8 vai falar melhor. Ezequiel 2,8. Pode ler. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não surjas como a causa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Isso. Pode ler o 3,3 também. 3,3. E me disse, filho do homem, dá de comer a teu dentro, enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Isso. Então, é um conceito que não é novidade. Significa o quê? Esquadrinhar, comer, se alimentar da palavra de Deus, né? Nós temos dois tipos de alimento: o alimento físico e o alimento espiritual. O alimento espiritual nós conseguimos aonde? Estudando a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus. Abram ainda, para a gente ficar bem entendido esse assunto, em Jeremias 15, 16, pouco antes de Ezequiel. Jeremias 15, 16. Jeremias capítulo 15, verso 16. Jeremias 15, 16 diz assim, ó: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Né? Então ficou bem claro o que significa comer a palavra de Deus? Significa entendê-la, colocá-la em prática na sua vida, mas também transmitir a outras pessoas também, correto? Vamos voltar para o Apocalipse. Apocalipse 10. Apocalipse capítulo 10, verso 10 e 11. O que João fez então? Obedeceu a ordem, né? Apocalipse 10, 10 e 11. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Significando o quê? Doce como mel na boca, mas chegou no ventre e foi amargo. Verso 11. Depois disso, então me foi dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Né? Então, depois de devorado esse livro, era para que a profecia continuasse. Né? Vamos lá para frente. Daniel 8,14. Né? Era uma das profecias que intrigou a Daniel quando Daniel recebeu essa profecia. Né? E ali ele não entendeu o que estava escrito em Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Né? Então, perto do tempo do fim, então, aparece ali, né, um pregador chamado Guilherme Miller, né, que passa então a tentar entender o que significava o livro de Daniel, as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse, especialmente Daniel capítulo 8, versículo 14. O que será que iria dizer 2.300 tardes e manhãs? Primeiro nós estudamos aqui o que significa tarde e manhã, é o que? É um dia. O que significa um dia em profecia? Nós estudamos aqui. Significa anos. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos.
Mas essa compreensão só foi possível quando o livro de Daniel foi aberto ao entendimento, através do Espírito Santo. Porque nós de nós mesmos não podemos entender, não conseguimos entender. Então, o que acontece então? João e o livrinho, né? Está dizendo ali, nessa época que Daniel escreveu o livro o livro de Daniel, ele estava preso em Babilônia, né? E Jerusalém totalmente destruída, né? O templo destruído, né? O primeiro templo. Então foi dado um tempo ali para que esse templo, o templo de Jerusalém, fosse reconstruído, né? E o anjo passou a explicar ali para Daniel, como você pode ver no capítulo 8 e capítulo 9 de Daniel, quando que esse tempo iria se cumprir, né? Então Guilherme Miller, estudando essas profecias, chegou ao entendimento que em 2300 anos, desde a época de Daniel, né, iria acontecer a purificação do santuário, né? Ele conseguiu ver através das profecias que no ano de 457 a.C., né, saiu uma ordem, como você pode ver no livro de Esdras, capítulo 6, capítulo 7, que saiu a ordem, né, do rei Artaxerxes para poder reconstruir o templo de Babilônia, o templo de Jerusalém, que estava destruído naquela época. A profecia indicava que esse ano aí era o começo de 2300 anos para ser purificado o santuário, né? E ele percebeu então, né, achou então que depois desse ano aqui, contando mais 2300 anos, a terra ia ser purificada e Jesus iria o quê? Voltar a esse mundo aqui, a essa terra, né? Abra lá sua Bíblia em Daniel capítulo 9, para nós entendermos e já partimos para finalizar esse estudo aqui. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 23. Guilherme Miller então passou a estudar esse capítulo de Daniel, e ele viu aqui que Daniel passou a orar fervorosamente para que Deus desse entendimento a Daniel, para mostrar o que significava 2300 tardes e manhãs. Olha o que diz o verso 23. Vem então o mensageiro do céu a Daniel aqui, e vem ter com ele para explicar a visão a ele. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão, né? Se arruma, se preste atenção, porque eu vou te fazer entender a visão. É isso que o anjo falou aqui para Daniel. Olha o que ele começa dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, né? Qual a finalidade dessas 70 semanas para o povo de Daniel, que eram judeus? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O povo de Daniel foi dado aqui 70 semanas, né, para que ele pudesse fazer isso aqui. Para os judeus, vamos fazer uma continha rápida aqui. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. 70 semanas tem quantos dias então? 70 vezes 7. São quantos? 490 dias. Só que na profecia, dias querem dizer o quê? Anos. Então o anjo está dizendo aqui que haveriam mais 490 anos para o povo de Daniel, para os judeus, né, fazerem o quê? Santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. A partir desse tempo, o povo judeu, se não fizesse isso aqui, não seriam mais o povo de propriedade particular e exclusiva de Deus, né? Então, continuando no versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, Jesus, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras, né, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essa profecia aqui, você sabia que tem uma maldição no Talmud,
né, que é o livro dos judeus, sobre quem tentar entender essas profecias aqui do capítulo 9 de Daniel. Se depois você quiser entender, procure qualquer um desses que eu falei para vocês aí, né, que eles vão explicar para você aqui, ó. Deixa eu tentar achar aqui, ó. Diz aqui, ó. Aqui, o Talmud, né, o livro sagrado dos judeus, pronuncia nas páginas 979, na seção 2, na linha 28, sobre aqueles que tentarem saber o tempo de Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, que é justamente o que nós estamos lendo agora. Presta atenção se você quer mesmo saber, hein? Os ossos das mãos e os ossos dos dedos se caiam e se decomponham, aquele que se volte às páginas de Daniel, para saber o tempo de Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, e que a sua memória desapareça da face da terra para sempre. É o que diz o livro dos judeus, né? Por quê? Porque essa profecia dá o tempo exato em que o Messias iria nascer nessa terra. Então, como eles não acreditam que Jesus era o Messias, se essa profecia for entendida, o que acontece com o judaísmo? Acaba o judaísmo. Então, por isso que esse livro sagrado, né, entre aspas, lança essa maldição sobre nós que estamos estudando aqui agora, né, essa profecia. Vamos voltar lá para Daniel 9 lá. Vamos entender então. Ninguém tenha medo de cair os dedos, tá? Secar os dedos. Vamos lá, Daniel 9. Daniel 9. O que Daniel 9 está dizendo aqui no verso 24 e 25? Ele está dando um tempo para nós, para que saia a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, né? Está dando uma semana, ou 7 semanas, aliás, são 49 anos para ser reconstruído o templo de Jerusalém, que foi acabado de reconstruir em 408 a.C., né? E está dando depois aí mais 62 semanas para que se apareça quem? O ungido, o príncipe, o Messias, né? Que exatamente terminam no ano 27 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 27 da nossa era aqui agora? O que estava acontecendo com Jesus? Ele estava se dirigindo lá ao Rio Jordão, né, para ser batizado por quem? Por João Batista. E quando ele se batizou, o que aconteceu? Os céus se abriram e apareceu o Espírito Santo na forma de uma pomba e desceu e ungiu a Jesus ali para que ele ministrasse o seu ministério ali durante 3 anos e meio que Jesus pregou aí, né? Então foi do ano 27 até o ano 30, quando ele foi morto. Olha o que diz Daniel capítulo 9 aí, ó. Verso 26. Depois das 62 semanas, então, depois das 62 semanas, depois do ano 27, é o que está dizendo aí. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Cortado como? Será o quê? Morto. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Olha o que diz o verso 27. Ele, quando fala ele aqui, não está dizendo a respeito do príncipe que vai destruir Jerusalém. Está falando, ele está se referindo ao Messias, tá? Ele confirmará uma aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Do ano 27 ao ano 34 dá quantos anos? 7 anos, né? Uma semana profética são 7 anos. Então está dizendo a profecia para nós que Jesus faria uma aliança de uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, uma semana, na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Foi quando Jesus foi morto na cruz, no ano 30. Já não havia mais necessidade de sacrificar cordeiro e sacrificar animais, porque o cordeiro de Deus já havia sido o quê? Morto no ano 30. Então não precisava mais sacrificar cordeiros. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é que João 1,29 fala? Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi ele apontando para Jesus? É isso que aconteceu. O cordeiro verdadeiro, o cordeiro de Deus, foi morto no ano 30, na metade da semana profética aqui de Daniel. Olha o que diz, continuando aqui o verso 27.
E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, temos aí no livro de Daniel o momento exato onde iria sair a ordem para reconstruir o templo de Jerusalém, quantos anos iria levar para reconstruir Jerusalém, quanto tempo haveria depois disso para o Messias ser ungido, quanto tempo queria durar o seu ministério, 3 anos e meio, e quanto tempo depois de ele ser morto, ainda iria ter tempo para os judeus ainda, né? Quanto tempo que dá isso? 490 anos exatamente, do ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, dá exatamente 490 anos que nós vimos no livro de Daniel. 490 anos, mais 1810 anos, dá 2300 anos, que é quando seria purificado o santuário. Daniel 8,14. Lembra-se? Até 2300 tardes e manhãs será purificado o santuário. Então, de 34 depois de Cristo até o ano de 1844, né? Fechando o período de 2300 anos, 2300 tardes e manhãs. Então, a purificação do santuário celestial, né, iria acontecer em 22 de outubro de 1844. Quem que pregou tudo isso aqui, descobriu tudo isso aqui? Guilherme Miller. É fácil descobrir tudo isso? Não. Nós só sabemos porque ele descobriu primeiro, guiado pelo Espírito Santo. Só porque Deus o permitiu depois do tempo do fim, através do Espírito Santo. Não era para ser descoberto antes, né? Só que o acontecimento aqui, a purificação do santuário, foi encoberta de Guilherme Miller. Ele achou que no dia 22 de outubro de 1844 aconteceria a volta de Cristo, né? Agora parem para pensar. Se Guilherme Miller tivesse anunciado que em 22 de outubro de 1844, quando terminam os 2300 anos, não ia acontecer a purificação do santuário, mas nós aqui na terra não iríamos ver nada. Somente Jesus iria no céu, passar do lugar santo para o lugar santíssimo, mas nós aqui não iríamos ver nada. Quem queria dar crédito a isso? Ninguém. Então, o acontecimento da passagem de Cristo lá, começando a purificação do santuário, foi encoberto de Guilherme Miller, para que ele pudesse realmente pensar que ia acontecer a volta de Cristo, para que chamasse a atenção do povo, porque senão não ia chamar a atenção, né? E para que isso? Para que se permanecessem depois desse dia aí, que não aconteceu a volta de Jesus, é claro, né? Não ocorreu, para que eles pudessem continuar ali, os pioneiros, né? Continuar estudando a Bíblia, para descobrir que o acontecimento do dia 22 de outubro de 1844 não era a volta de Cristo, mas era que Cristo iria iniciar o processo de purificação do santuário celestial no céu. Deus tinha uma intenção com isso. Deus tinha uma intenção de que ficassem não muitos, mas apenas uns poucos, perseverantes, para que Ele pudesse usar como remanescentes, para que pudessem propagar as verdades que durante 1260 anos e ficaram encobertas para a humanidade, né? Verdades como o batismo, né, por imersão, verdades como a intermediação de Cristo no santuário celestial, né? E muitas outras verdades que os mortos não sabem de nada do que acontece, né? Verdades essas que foram perdidas durante o período de domínio papal. E desde então, esses fiéis que permaneceram, continuaram estudando a profecia bíblica, né? E permaneceram firmes estudando a Bíblia, foram que deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que compreenderam essas verdades, e por causa desses fiéis que permaneceram firmes, mediante o poder do Espírito Santo, é que nós estamos aqui estudando essas verdades hoje aqui, né? Vamos finalizar aqui lendo de novo o Apocalipse capítulo 10, verso 10 e 11. Por isso que Apocalipse capítulo 10, verso 10 e 11, fala o que ali? Que aconteceria depois de comido o livro de Daniel, digerido esse livro, doce na boca, né? É como seria a volta de Cristo, né? Um acontecimento magnífico que cada um de nós espera, é doce. Mas quando aconteceu de Jesus não voltar, o que aconteceu com o livro de Daniel? Se tornou amargo, decepcionante, foram motivo de chacota, né? De zombaria, mas permaneceram firmes graças ao Senhor. Olha o que diz verso 10 e 11: tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido,
o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito, o quê? Era para parar por ali? Não. É necessário, importa, que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. É o que diz Daniel capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7, 8, 9, 11, 12. Fala de muitos povos, fala de muitas línguas, muitas nações que iriam surgir, iriam cair. Tudo isso nós só podemos saber porque o livro de Daniel hoje está aberto para mim e para você entendermos ele. Senão nós não saberíamos, né? Então, devemos aí louvar a Deus por ter permanecido um remanescente depois dessa decepção, né? Que continuou estudando essas profecias bíblicas e que hoje traz esse conhecimento para nós. E que possamos nos manter firmes nessa verdade, também ensinando outras pessoas também, para que mais possam se preparar para a volta de Cristo, porque já estamos no tempo do fim desde 1798. Os acontecimentos têm sucedido um após outro, e logo, logo, acredito eu, tenho fé nisso, cada um de vocês acho que tem, vamos ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Mas que nós estejamos preparados para isso. Amém?